17ª aula, primeira aula de integração, segunda parte. Definição. Uma partição de AB é um conjunto P formada por esses elementos, x0, x1, etc., xn. Pontos do intervalo AB, onde vale essa relação de ordem, chamando x0, o A de x0 e o B de xn, nós temos que x0 menor que x1, menor que x2, etc., menor do que xn. E a gente sabe que a reta real cresce para o lado direito. Então, vale essa relação de ordem. Chamamos norma da partição P o número U, que é o máximo desse conjunto, formado pelos elementos Δ1x, Δ2x, etc., Δnx. Que elementos são esses? Primeiro, é o x1 menos x0. Δ2x é o x2 menos x1 e assim por diante. Então, nós temos infinitas partições, mas, dada uma partição, nós podemos calcular a norma dessa partição. É o número U, que é o maior desses intervalos. Definição. Seja x e barra escolhido arbitrariamente no intervalo xi menos 1, xi. É um ponto qualquer. Podemos ser, inclusive, o xi menos 1 e o xi. Com isso, nós podemos escrever uma soma f de x1 barra vezes Δ1x mais f de x2 barra vezes Δ2x até f de xn barra vezes Δn de x, e podemos representar nessa forma um somatório. A esta soma se chama soma de Riemann de f no intervalo AB, relativa a essa partição particular P e a escolha particular do x e barra. Então, uma observação importante é que nós estamos calculando a soma das áreas de retângulos. Isso daqui é a área de um retângulo, aqui também, etc., aqui também. Nós estamos somando áreas de retângulos. De base, delta ix e altura f de x e barra. Então, nós estamos somando elementos dessa forma, onde aqui eu tenho x0, x1, x2 e x3. E aqui eu tenho, bom, aqui posso chamar de x0 ou x1 barra, tanto faz. Aqui vamos chamar, por exemplo, de x1 barra. Esse é o x2 barra ou x3 barra. Tanto faz tomar como subíndice o subíndice da esquerda ou da direita, tanto faz. Mas aqui eu estou tomando o ponto médio, não precisava ser assim. Podia ter tomado qualquer ponto, inclusive os vários limites de cada subintervalo. Então aqui eu estou somando a área desse retângulo com desse retângulo e desse. É o que está aqui. Aqui eu tenho três, no caso ali eu tenho 3 retângulos. De base, delta 1x, delta 2x e delta 3x. Aqui eu tomei intervalos iguais, não precisava. E as alturas nos pontos, como imagem dos pontos médios. Né? Se fosse, por exemplo, tomado a imagem em x0, seria um retângulo que passa aqui mais abaixo. Se fosse tomado a imagem no ponto à direita x1, seria um retângulo maior, aqui, por exemplo. Né? Bom, sob certas condições, nós não vamos fazer um estudo teórico aprofundado, isso é uma revisão. As somas de Riemann se aproximam arbitrariamente de um número fixo i, quando a norma U da partição se torna cada vez menor, independente das cores de xi. Ou seja, nós estamos tornando U cada vez menor, mas U, lembrando, que é a maior, o maior desses subintervalos. Então, é como se nós estivéssemos aumentando o número de pontos, povoando o intervalo de pontos. Com isso, nós vamos aumentando cada vez mais o número de retângulos que estamos somando.
Tá? Quando isto ocorre, dizemos que a função f é integrável em AB e escrevemos I como a integral de A até B f de x dx, onde essa integral é o limite dessa soma de Riemann quando n tende a infinito. Ou por outra, quando u tende a zero. O número de pontos cresce indefinidamente e a distância entre eles vai a zero. Essa é a ideia do limite. Então, I é dado pela integral de A até B f de x dx. Teorema: se f é contínuo no intervalo fechado AB, então f é integrável em AB, e nós vamos lidar aqui apenas com funções contínuas. Para nós, as integrais que nós vamos ver são as funções que nós vamos ver são integráveis. O número, como eu mencionei, integral de A até B de f de x dx, que eu escrevo dessa forma, representa a área sob o gráfico de f de x no intervalo AB. Essa figura foi tirada do livro do IES, volume 8, da coleção de 11 volumes para ensino médio. Nós estamos, então, calculando a área sobre a curva. Procedimento para determinação da integral definida de A até B de f de x dx. Primeiro passo: procurar a primitiva, ou seja, aquela função, né, isso é uma pergunta, qual é a função cuja derivada é f de x. Feito isso, nós calculamos nós calculamos no limite superior e no limite inferior e subtraímos dessa forma. Determinado f maiúsculo, o valor da integral é dado por f em b menos f de a. Exemplo: calcule a integral de 1 até 4 de x ao quadrado menos 5x mais 9. Primeiro passo, calcular a primitiva, ou seja, a função cuja derivada está no integrando, é essa, e substituímos x por 4 menos a expressão substituindo x por 1. Encontramos 21 sobre 2, que é a área sobre a curva no gráfico determinado por essa função, x ao quadrado menos 5x mais 9. Fim da segunda parte.